Bom, essa é uma dúvida aí muito frequente entre as pessoas que querem morar em um país estrangeiro, né? Principalmente que tenha o inglês como língua principal, que é a dúvida, né? Que é se é possível morar na gringa sem falar o inglês. Vamos discutir sobre esse assunto enquanto caminhamos aqui por algumas áreas bem legais aqui de um país onde a língua inglesa é a principal, né? Que no caso é a Irlandinha. Nessa caminhada a gente vai caminhar aí por algumas áreas bem legais, incluindo um cemitério bem estranho e um beco cheio de grafite. Então, vamos nessa. Existem aí muitos países, né, que têm o inglês como língua principal, porém, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é o que eu vejo acontecer aqui na Irlanda. Mas é claro que, acredito eu que, independente do lugar, eu acho que se você vai morar em um país e não fala a língua local, os desafios vão ser bem semelhantes aos que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem que deixar bem claro aqui que cada país vai ter as suas características, né? A característica aqui principal da Irlanda com relação a esse assunto é que é um país muito visado, né, e muito famoso pelas pessoas que querem de fato sair do Brasil ou sair de outros lugares para vir para cá para poder justamente estudar o inglês. Então assim, né, a gente tem que deixar claro que muitos vêm aqui justamente para estudar o idioma e vêm, né, e chegam aqui no país com 0 de inglês, justamente para poder aprender o idioma através aí da escola, do dia a dia e até mesmo do trabalho, porque a Irlanda, né, é um país aí onde você pode trabalhar e estudar. Mas, né, existem também outros países que têm essas mesmas características da Irlanda, ou pelo menos, se não for as mesmas, são características bem semelhantes, né? Eu acredito que, assim como os irlandeses, as pessoas desses países também já estão aí preparadas e também já estão aí acostumadas a lidar com pessoas de outros países. Então, focando aqui especialmente na Irlanda, né, eu sinto que os irlandeses são super tranquilos com relação a isso e a maioria deles tem paciência. Claro que vão ter pessoas aí ignorantes e sem paciência para poder, enfim, lidar com uma situação dessas, mas eu acredito que a maioria dos irlandeses são bem tranquilos. E isso se aplica também em países, né, como eu falei, que tem essas características semelhantes à da Irlanda, seja Nova Zelândia, Austrália ou até mesmo outros países que eu não mencionei aqui porque não me vieram ali na cabeça. Mas uma coisa que tem que levar em consideração é que aqui na Irlanda, né, eu moro em Dublin e Dublin é a cidade que, sei lá, a grande maioria esmagadora das pessoas escolhem para poder morar. Então, como é a maior cidade do país, como é uma cidade grande, acaba que a população, né, que os irlandeses já estão acostumados com essa vinda de estrangeiros para cá. Pode ser que em cidades afastadas de Dublin, cidades pequenas do interior, pode ser que as pessoas não estejam acostumadas com estrangeiros e podem ser que sejam pessoas mais conservadoras. Então pode ser que eles não te tratem tão bem em comparação à população de Dublin, porque é a maior cidade do país. Isso pode acontecer também na Austrália, na Nova Zelândia ou até mesmo, sei lá, no Brasil, dependendo aí da situação. É claro que eu não estou desprezando aqui, né, as pessoas de cidades menores, né, tem que deixar bem claro isso, mas com base aí no que eu vejo, por não estarem tão acostumadas com isso, pode ser que elas não tenham essa paciência para lidar com essa situação. Mas assim, comenta aí para ver se vocês concordam com isso que eu falei
Ou não, né? Se vocês comentarem aí para ver se vocês concordam ou não com isso, enfim, né? Pode ser que eu esteja falando bobeira, enfim, comente aí para eu poder saber. E já que você vai comentar, já dá o like, já se inscreve se você não for inscrito, ativa a porcaria do sino. Se não ativar o sino, nem se inscreve. E, mano, me ajude aí a crescer este canal. Mas assim, né, levando em consideração tudo que eu falei, né, pelo menos com o foco aqui na Irlanda, é possível sim você morar aqui sem falar inglês. E como eu falei, isso pode se repetir para outros países também. Mas por que é possível, né? Vamos comentar sobre isso. Primeiramente, como Dublin tem muitos brasileiros, né, independente de onde você for, seja andando aí pelo centro ou indo em algum estabelecimento, você vai escutar português com muita facilidade. Vai ser muito fácil você esbarrar com um brasileiro e por conta de ser fácil você esbarrar com algum brasileiro, se o calo apertar, você pode recorrer aos brasileiros e eles podem, né, te ajudar a resolver algum problema. Outra parada aí também que pode facilitar a sua vivência aqui sem falar o idioma é o ChatGPT e o Google Tradutor, né? O ChatGPT, ele é muito bom porque, cara, qualquer coisa que você colocar ali e pedir para traduzir, ele vai traduzir, né, de uma forma bem interessante. Então ele consegue pegar essa característica ali da língua e traduzir para inglês. Isso é muito bom, faz isso muito bem melhor do que o tradutor, né? Eu sinto que o Google Tradutor ele traduz mais as palavras. O ChatGPT ele traduz ali mais o contexto, né? Então isso é muito bom. E parece que agora ali tem uma nova atualização, né, do ChatGPT que você consegue escutar a resposta do robô. Então você consegue ali, né, tirar algumas dúvidas com relação à pronúncia, né? Isso é muito bom. Com certeza ajuda demais. Então, com base no que eu falei, né, não vai ser muito difícil você viver aqui, fazer tarefas básicas do dia a dia sem falar o idioma. Mas é claro que se você não fala o idioma daqui, você vai ter uma vida limitada. Isso é fato, seja no quesito pessoal ou seja no quesito profissional. Falando aqui do lado profissional, para quem não fala inglês, você vai pegar os piores trabalhos, né? Trabalhos braçais, trabalhos em fábrica, cleaner, KP, nossa, e assim por diante. Não são trabalhos muito bons. Claro que nem todos os trabalhos, né, são ruins, mas a grande maioria não são trabalhos muito interessantes. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Se você está saindo do Brasil, eu acho que você tem que buscar aí ter uma vida boa, incluindo uma vida profissional boa também. Desses trabalhos que eu mencionei, né? KP significa a pessoa que lava a louça, cleaner é a pessoa que limpa, né? Que trabalha com limpeza, tá? Só para deixar claro aí os termos. Agora sim, né? Você não precisa também ter um inglês impecável para poder conseguir um bom trabalho ou um trabalho aí na sua área de atuação, né? Se você tem um inglês o suficiente para você não passar perrengue e também para não atrapalhar as pessoas que trabalham com você, eu acredito que você consiga sim um trabalho na sua área ou um bom trabalho, né? Independente do que se é da sua área ou não. Agora, com relação ao lado pessoal, né, de interação com outras pessoas e tudo mais, se você faz questão de ser uma pessoa social, né, o inglês é fundamental para você conhecer pessoas de outros países ou até mesmo os irlandeses aqui, conhecer histórias, conhecer um pouco mais da cultura do país e tudo mais. Como eu não sou uma pessoa muito sociável, né, eu não gosto muito de gente, não gosto muito de gente, para mim não faz muita questão essa parte pessoal, né? É mais o lado profissional mesmo. Mas assim, eu sei que muitas pessoas conseguem morar em outros países sem falar o idioma local porque conseguem morar no país por causa de um visto de trabalho e dentro do ambiente de trabalho só fala inglês
mesmo que o inglês não seja o idioma principal do país. Então, de certa forma, a pessoa não precisa aprender o idioma local, né, se essa pessoa estiver interessada apenas em trabalhar, né, e se ela optar por não falar o idioma, tá tudo bem. Porém, eu acho interessante você falar pelo menos o mínimo do idioma local, só para as coisas fluírem melhor. Mas uma coisa é fato, né, o inglês, diferente do alemão, por exemplo, é um idioma extremamente fundamental, né, nos dias de hoje, não tem nem como, né? Eu acho que hoje tem que saber falar o inglês, né? Até porque você pode morar em qualquer país, trabalhar em qualquer país, na grande maioria das vezes, falando apenas o inglês e não o idioma local, como eu acabei de mencionar aqui agora há pouco. Então, acaba que o inglês, ele acaba sendo mesmo a ponte entre você, de Taubaté, para um chinês de Xangai, né? O inglês é a ponte ali onde você vai conseguir se comunicar. Então, querendo ou não, tem que saber falar e realmente é isso. Eu cheguei aqui na Irlanda, né, sem falar inglês praticamente, né? Eu sabia falar uma coisinha ou outra ali, mais palavras soltas mesmo, assim. E eu separo, né, até hoje eu separo ali, não faz muito tempo que eu tô aqui, né, mas eu separo ali 1 horinha todos os dias para poder estudar o inglês e, cara, é realmente muito bom, né, ter pelo menos 1 horinha ali do seu dia para poder estudar. Eu confesso que eu sinto dificuldade nesse idioma, eu não sou muito bom com idiomas, minha cabeça não funciona muito bem, né, para poder aprender idiomas, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Mas uma coisa é fato, eu concordo muito com os brasileiros que falam que é difícil você falar, né, inglês aqui na Irlanda, justamente pelo fato, né, de ter muito brasileiro. Eu moro no momento, espero em breve mudar, não, em breve vai mudar, essa situação vai mudar em breve, mas eu moro com 4 brasileiros, né? Então, assim, tipo, no dia a dia ali é mais português mesmo que a gente conversa. Eu só uso o inglês mesmo no trabalho, né? Mas saio do trabalho é só português. Dá para mudar. É claro que, apesar de muitos reclamarem, né, que é difícil estudar inglês aqui porque tem muito brasileiro, né? Eu concordo com isso, mas existem aí atitudes que você pode tomar, falar menos português ali no seu dia a dia. Né? É um problema que dá para ser resolvido, né? Porque, enfim, né? Todo problema tem uma solução. Se não tivesse uma solução, não seria chamado de problema. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que esse vídeo, né, te tenha, né, esclarecido aí algumas dúvidas. É possível morar, mas eu não recomendo, né? Tem que estudar mesmo e não tem jeito, cara. É basicamente isso. Mas é isso aí, mano. É nóis, deixa o like aí, se inscreve, valeu. E te vejo na próxima. Valeu!